Boa noite a todos, aos ouvintes da rádio, aqueles que nos acompanham ao vivo pelo YouTube e a toda a população alegrense. Hoje, dia 29 de setembro, estamos reunidos para a 36ª sessão ordinária do período legislativo de 2025. Solicito do primeiro secretário da mesa que faça a chamada dos senhores vereadores. Carlos Renato Viana. Presente. Gilberto Pascoal Monteiro. Presente. José Sopriano Messon. Presente. Luiz da Saúde. Presente. Patrícia de Souza Bravo. Presente. Renata Alves da Silva. Presente. Rildo Mendes de Souza. Presente. Romar Azevedo Mendes. Presente. Sérgio Bittencourt Ridolfi. Presente. Thaisa Garcia Vargas Pirovani. Presente. William Jalete Bestete. Presente. Senhor presidente, os 11 vereadores presentes na sessão. Havendo um número legal, declaro aberta a sessão. Convido a todos a ficarem de pé, pois faremos a leitura bíblica. Convido o vereador Luiz da Saúde para que faça a leitura. Boa noite a todos. A tua palavra é lâmpada que ilumina os meus passos e luz que clareia o meu caminho. Prometi sob juramento e o cumprirei. Vou obedecer a tuas justas ordenas. Passei por muito sofrimento. Preserva, Senhor, a minha vida, conforme a tua promessa. Aceita, Senhor, a oferta de louvor dos meus lábios. Ensina-me as tuas ordenanças. Essa é a palavra de Deus. Gostaria de registrar a presença do nosso amigo alegrense Sebastião Carias, conhecido como Macarrão, consultor de turismo do Senar. Seja bem-vindo. Nosso amigo Sr. João, que se faz presente. Joyce, Dom José, sejam todos bem-vindos. Encontra-se pendente de aprovação a ata da 35ª sessão ordinária realizada no dia 22 de setembro de 2025. Os vereadores que concordarem que seja dispensada a leitura da ata e que considerem a ata aprovada, por gentileza, permaneçam sentados. Aos vereadores que desejarem votar de modo contrário, se manifestem ficando de pé. Ata aprovada por unanimidade dos senhores vereadores. Solicito à diretora administrativa que faça a leitura do sumário expediente das proposições encaminhada à mesa. Boa noite a todos. Convite, a banda Fanfarra do Aristeu Aguiar tem a honra de convidá-los para o segundo encontro de bandas de Alegre. A data é no dia 4 de outubro de 2025, a saída da Escola Aristeu Aguiar às 8 horas da manhã. A apresentação será na Praça 6 de Janeiro, às 9 horas. Está dando entrada a um projeto de resolução
CMA número 031 de 2025. Altera a resolução número 034 de 2003 e dá outras providências. Também está dando entrada de resolução número 032 de 2025, que concede o título de educador emérito à senhora Amanda Lins e Silva, por indicação do vereador Carlos Renato Viana. Projeto de resolução número 033 de 2025, que concede o título de educador emérito ao senhor Renan Polastrelli Tebas, por indicação do vereador José Sopriano Merson. Projeto de resolução número 034 de 2025, que concede o título de educador emérito à senhora Soraya Helena Palácios de Souza, por indicação do vereador Luiz Antônio da Silva. Projeto de resolução número 035 de 2025, que concede o título de educador emérito à senhora Daniele Silva Ribeiro, por indicação da vereadora Patrícia de Souza Bravo. Projeto de resolução número 036 de 2025, concede o título de educador emérito à senhora Araceli Patrícia Martins Gomes Montoso, por indicação da vereadora Renata Alves da Silva. Projeto de resolução número 37 de 2025, que concede o título de educador emérito à senhora Aparecida de Lourdes Torres Ferreira Palácio, por indicação do vereador Rildo Mendes de Souza. Projeto de resolução número 038 de 2025, que concede o título de educador emérito à senhora Alcimélia da Silva Rodolfo, por indicação do vereador Sérgio Pittencourt Ridolfi. Projeto de resolução número 039 de 2025, que concede o título de educador emérito à senhora Cildete Correia Moreira, por indicação da vereadora Thaisa Garcia Vargas Pirovani. Projeto de resolução número 40, que concede o título de educador emérito à senhora Rejane Nogueira dos Santos, por indicação do vereador presidente William Angelete Bestete. Projeto de resolução número 041 de 2025, que concede o título de servidor público padrão ao senhor Gilberto Antônio Palácios da Rocha, por indicação do vereador Carlos Renato Viana. Projeto de resolução número 42 de 2025, que concede o título de servidor público padrão ao senhor Everaldo Rodrigues Manhães, por indicação do vereador Gilberto Pascoal Monteiro. Projeto de resolução número 043 de 2025, concede o título de servidor público padrão ao senhor Sandro Machado Alves de Abreu, por indicação do vereador José Sopriano Merson. Projeto de resolução número 044 de 2025, concede o título de servidor público padrão ao senhor Clóvis Vieira Júnior, por indicação do vereador Luiz Antônio da Silva. Projeto de resolução número 045 de 2025, concede o título de servidor público padrão ao senhor Rômulo Rodrigues Pinto, por indicação da vereadora Patrícia de Souza Bravo. Projeto de resolução número 046 de 2025, concede o título de servidor público padrão à senhora Eva Antônia da Costa Ferreira, por indicação da vereadora Renata Alves da Silva. Projeto de resolução número 47, que concede o título de servidor público padrão ao senhor Emídio da Silva Curti, por indicação do vereador Rildo Mendes de Souza. Projeto de resolução número 048 de 2025, concede o título de servidor público padrão à senhora Soraya Andrieta, por indicação do vereador Sérgio Bittencourt Ridolfi. Projeto de resolução número 049 de 2025, concede o título de servidor público padrão ao senhor Emerson Gomes Alves, por indicação da vereadora Thaisa Garcia Vargas Pirovani. Projeto de resolução número 050, que concede o título de servidor público padrão à senhora Maria do Carmo Costa Machado, por indicação do vereador presidente William Angelete Bestete. Por hoje é só, presidente. Está rindo ali.
Encaminho as proposições às comissões competentes. Senhor presidente, com a aquiescência de todos os vereadores, gostaria de solicitar à mesa a inversão dos trabalhos, passando-se a ordem do dia. Muito obrigado. Os vereadores que forem favoráveis à inversão dos trabalhos solicitado pelo vereador Romar Azevedo Mendes, que permaneçam sentados. E os vereadores que desejarem votar de modo contrário, que se manifestem ficando de pé. Inversão de pauta, aprovado por unanimidade dos senhores vereadores. Inversão de pauta, passando-se a ordem do dia. Ordem do dia. Encontra-se na ordem do dia o projeto de lei do Legislativo número 027/2025. Solicito do primeiro secretário da mesa que faça a leitura da justificativa do projeto de lei. Projeto de lei número 027/2025, CMA Espírito Santo. Atribui denominação a logradouro público localizado na sede do município de Alegre, Espírito Santo. Fica denominado de José Paulino da Silva, também conhecido por Dé Pedreiro, o logradouro público com início na rua Leandro Machado, no bairro São Vicente de Paulo, e término na rua João Batista dos Santos Silva, no bairro Vila do Sul, anteriormente conhecido como loteamento Agostinho Macedo, na sede do município de Alegre, Espírito Santo. Alegre, 22 de setembro de 2025, Sérgio Bittencourt Ridolfo, vereador. Justificativa. José Paulino da Silva, também conhecido por Dé Pedreiro, nascido em 22 de novembro de 1921, na fazenda Criciúma, em Alegre, Espírito Santo, filho de Argemiro Paulino da Silva e de Sebastiana Firmino Teixeira. Senhor Dé era pedreiro de profissão e residia na rua José Pinto Figueiredo, no bairro Vila do Sul, desde 1966. Senhor Dé era casado com Corina dos Santos da Silva, também já falecida, e com a mesma teve 8 filhos: Zilene, José Carlos, Marli, Aparecida, Frauzina, Argemiro, Estelina e José Antônio. Era conhecido por seu coração bondoso, homem trabalhador e amigo de todos. Foi referência de um homem de bem, um pai amoroso, e todos os vizinhos tinham muito respeito e carinho por ele. Assim, hoje, ao nomear uma rua em homenagem ao Senhor Dé, estamos celebrando não apenas sua memória, mas também os valores que ele personificava. Que esta rua seja um lembrete constante de sua presença marcante em nossas vidas e do impacto positivo que ele deixou em nossa comunidade. Que possamos seguir seu exemplo, cultivando a amizade, trabalhando arduamente e espalhando gentileza onde quer que estejamos. E que o nome do Senhor José Paulino da Silva continue a ecoar nos corações daqueles que tiveram a honra de conhecê-lo. Alegre, 22 de setembro de 2025, Sérgio Bittencourt Ridolfo, vereador. Lembrando os colegas vereadores que a votação é de quórum de 2/3. Algum vereador deseja discutir o projeto? Não havendo nenhum vereador para discutir o projeto, solicito o primeiro secretário da mesa que realize a chamada dos vereadores para a votação. Carlos Renato Viana. Sim. Gilberto Pascoal Monteiro. Sim. José Supriano Merson. Sim. Luiz da Saúde. Sim. Patrícia de Souza Bravo. Sim. Renata Alves da Silva. Sim. Rildo Mendes de Souza.
Sim. Romar Azevedo Mendes. Sim. Sérgio Bittencourt Ridolfo, sim. Thaisa Garcia Vargas Perovani. Com certeza, sim. William Gelete Bestete. Sim. Senhor presidente, os 11 votos favoráveis à aprovação do projeto de lei. Projeto de lei do Legislativo número 027/2025, aprovado por unanimidade dos senhores vereadores. Algum vereador deseja justificar o seu voto? Com a palavra, o vereador Sérgio Bittencourt Ridolfo, justificando o voto. Presidente, queria agradecer os nobres colegas, pela aprovação do projeto. É com maior alegria para mim denominar essa rua com o nome do seu Dé, porque era uma pessoa muito querida por mim. Desde criança, eu frequentava e frequentei aquela casa da família de Sodé, da dona Corina. Ali tenho grandes amigos. Então, era um flamenguista como eu, sempre estávamos lá conversando, brincando. Então, realmente, é uma família que eu amo muito. Então, uma satisfação, uma honra estar aqui nessa casa e poder homenagear o seu Dé. Obrigado, presidente. Algum vereador deseja justificar o seu voto? Com a palavra, a vereadora Thaisa Garcia, justificando o voto. Quero parabenizar o nosso nobre colega Sérgio, porque esse senhor lá do bairro Rio do Sul é um homem muito honrado, de uma família muito amada por todos nós, não só sobre o nobre colega Serginho, mas eu tenho certeza que todos nós que conhecemos ele, eu que ia lá muito levar roupa para arrumar, então a gente tem um carinho muito especial por aquela família também, e meu voto é sim. Com a palavra, a vereadora Renata Alves, justificando o seu voto. Não tem como, deixar de votar positivamente para uma pessoa realmente, como já foi mencionado aqui. O senhor Dé é muito querido, a família dele fez parte do crescimento da nossa família Cabrito, como o tio João está aqui hoje. Ele sabe muito bem do que eu estou falando, o quanto que a gente tem uma relação também de amizade muito profunda por todos os filhos do senhor Dé e dona Corina, e o carinho que ele sempre teve muito conosco. Quando a minha filha, Ana Júlia, pequena, ele fazia questão de que eu levasse lá para ele ver o crescimento dela, e sempre com muito carinho, ele e a dona Corina e todos os filhos. Então, é com muita satisfação que a gente recebe essa proposição. Mais algum vereador justificando o voto? Não havendo nenhum vereador a mais justificando seu voto, votação para inclusão na ordem do dia o projeto de resolução número 031/2025. Só para ciência, colegas vereadores, a votação é para inclusão. Os vereadores que forem favoráveis para a inclusão do projeto de resolução, por gentileza, permaneçam sentados. Já os vereadores que desejarem votar de modo contrário, que se manifestem ficando de pé. Votação para a inclusão do projeto de resolução aprovado por unanimidade dos senhores vereadores. Solicito do primeiro secretário da mesa que faça a leitura da emenda do projeto de resolução. Projeto de resolução número 031/2025, CMA Espírito Santo. Altera a resolução número 034/2003 e dá outras providências. Lembrando os colegas vereadores que a votação é de maioria absoluta. Algum vereador deseja discutir o projeto de resolução? Não havendo nenhum vereador para discutir, solicito o primeiro secretário da mesa que realize a chamada para a votação. Carlos Renato Viana.
Não. Gilberto Pascoal Monteiro. Sim. José Supriano Messon. Com o maior prazer, sim. Luiz da Saúde. Sim. Patrícia de Souza Bravo. Sim. Renata Alves da Silva. Sim. Rildo Mendes de Souza. Sim. Romar Azevedo Mendes. Sim. Sérgio Bittencourt Ridolfo. Sim. Thaisa Garcia Vargas Pirovani. Sim. Senhor presidente, 9 votos favoráveis à aprovação do projeto. Voto contrário do vereador Carlos Renato Viana. Projeto de resolução número 031/2025, aprovado por 9 votos favoráveis, registrando o voto contrário do vereador Carlos Renato Viana, e sendo que o presidente não vota. Algum vereador deseja justificar o seu voto? A palavra, vereador Carlos Renato Viana, justificando o voto. Senhor presidente, eu votei não, por convicções que eu tenho já de há muito tempo. Eu me lembro, não sei se foi no ano de 2006 ou 2007, quando nesta casa se votou o fim do recesso de julho e a diminuição do recesso de fim de ano. Também estava em discussão naquela época que também não votaria diárias para vereador. Depois veio uma decisão do Supremo que a discussão não prosperou nesta casa. E nos últimos 4 anos, quando eu fui presidente desta casa, Vossa Excelência, em 2 anos foi vice, em 2 anos foi secretário, como a vereadora Thaisa também, foi vice em 2 anos e primeira secretária em 2 anos. Eu sempre me posicionei contra qualquer tipo de benefício, qualquer tipo de criação de qualquer tipo de vantagens nesta casa. Não vou fazer disso, presidente, nenhum dos colegas, a todos os colegas vereadores, palanque político, mas é uma convicção que eu tinha, que Vossa Excelência tinha conhecimento, a vereadora tinha conhecimento, os outros vereadores que foram reeleitos aqui também acho que sim. Então, para não ser incoerente com aquilo que eu preguei lá atrás e que eu pensava, não mudasse nesse momento. Então, justificando o meu voto, senhor presidente. Mais algum vereador deseja justificar o seu voto? Não havendo mais nenhum vereador justificando o seu voto e também não havendo mais nenhuma matéria na ordem do dia, passaremos agora à fala dos oradores inscritos. Com a palavra, o nosso vereador Gilberto Pascoal Monteiro. Gilberto vai para o pronto-socorro, está passando um pouco de mal, mas nada grave. Com a palavra, o vereador José Supriano Messon. Presidente, colegas e colegas vereadores e vereadora, cumprimentar os nossos amigos presentes aqui no plenário, acompanhando o nosso trabalho, cumprimentar os ouvintes da Rádio Fama e os internautas. Presidente, hoje eu vou falar a respeito de uma situação muito grave no nosso município. Eu sou um vereador que faço um trabalho pelos lados dos animais, um trabalho social que nunca divulguei, nunca quis me aparecer para dizer que a gente estava querendo levar vantagem política em cima disso. Há muitos anos. Tem a Vossa Excelência como presidente, o vereador Romar, outros vereadores que vai sempre lá na roça. Inclusive, eu quero até agradecer novamente o meu cunhado, Zé Carlos, que é dono da Fazenda do Centro, dos animais que eu tirei da rua. E são muitos. Só na semana passada eu comprei 3 sacos
de ração de 25 quilos cada um. Então, toda semana, 3 tem semana que está fria, 4. Faço com o maior prazer enquanto eu tiver condições. Mas não é admissível, senhor presidente, chegar ao nosso conhecimento que no Distrito do Café mataram 2 cachorros, pessoas covardes, que quem tem coragem de matar um cachorro envenenado tem coragem de matar qualquer ser humano. Então, nós queremos encaminhar um ofício ao delegado da polícia, o delegado da nossa cidade de Alegre, titular da delegacia, que ele possa tomar as devidas providências o que está acontecendo no café. Isso é grave. E depois, eu vou pedir, com a permissão de Vossa Excelência, passar um vídeo aqui, um vídeo que eu achei muito interessante e que as pessoas possam passar a olhar os nossos animais com carinho, com mais respeito, a todos nós alegrenses. Então, o nosso amigo aí pode passar o vídeo. Um morador da região metropolitana do Rio de Janeiro fez uma invenção que tem ajudado a levar comida e água para animais que vivem nas ruas. A ideia deu tão certo que já tem gente querendo esse carrinho robô para outras regiões. Dá só uma olhada. Chegamos aqui em São Gonçalo, na região metropolitana do Rio de Janeiro. Estamos atrás desse carrinho que viralizou nas redes sociais, levando comida, bebida, os cachorrinhos de rua. Os vídeos do carrinho Black viralizaram nas redes sociais. Essa postagem passou de 63 milhões de visualizações em uma rede social. O cachorrinho encontra o robô pelas ruas e fica meio desconfiado. Depois ele avança na vasilha de ração e não deixa um grãozinho sequer para contar a história.
voltando à nossa fala, por que nós passamos aí? Eu queria que essas pessoas que estão dando veneno aos cachorros, que pudessem doer a consciência, porque os animais também têm fome. Infelizmente, se não dá comida, eles vão atacar o quê? Bezerro, outros animais. Então, eu queria fazer um apelo a quem nos ouve. Nós temos aqui também, sempre parabenizando alguns protetores dos animais. Muitas vezes são desempregados, não tem... Só para concluir que esse assunto é muito importante, que está acontecendo no nosso município, presidente. Então, são pessoas, muitas vezes, desempregadas, mas tira o último tostão que tem para colher alguma comida para dar aos animais. Então, eu quero fazer um apelo ao pessoal de Celina, de Rive. De Rive nós já temos lá uma grande quantidade de pessoas que tira do seu sustento familiar para ajudar os cães de rua. No Café e Celina não tem esse conhecimento, mas segundo o Rildo, parece que tem algumas pessoas também que fazem esse tipo de trabalho. Então, que continuam fazendo esse tipo de trabalho. Quero encaminhar o ofício ao prefeito municipal de Alegre, que possa pedir a nossa secretária, que possa ir no distrito, e se tiver de mandar um projeto de lei para cá, para comprar mais ração, para poder fazer a doação aos distritos, que manda, que nós vamos votar com o maior prazer. Se não sabemos... Então, para concluir, presidente, não sabemos se há cobertura legal na lei para o prefeito fazer esse tipo de projeto para essa casa. Se não tiver algum embasamento legal, que possa ir no Ministério Público, do juiz de direito, que eles possam dar uma cobertura e nós aqui, tenho certeza, se tiver o aval da Justiça, o prefeito pode comprar essa ração. Por hoje é só, senhor presidente. Com a palavra o vereador Luiz da Saúde. Boa noite, presidente. Boa noite, nobres amigos, vereadores e vereadoras. Quero cumprimentar meu amigo Geraldo Macarrão, Bastião Macarrão, né, que é amigo do meu pai de longas datas. E queria também mandar um abraço para a dona Maria, sogra do Zan, que toda vez que eu passo na linha amarela, está na janela lá e ela gosta de mexer comigo e eu também tenho um carinho enorme por ela. Presidente, eu tive naquele muro do ginásio de esporte, na sexta-feira, obra maravilhosa, né, presidente? Emenda da doutora Soraya Manato, ex-deputada federal, obra do nosso prefeito Arrojado Nirô, junto com a vice-Keide. Eu tive lá e uns 6 moradores me abordaram. A obra ficou linda, calçada de primeiro mundo. Só que falta um pedacinho, Serginho, de mais ou menos, acredito ali, uns menos de 10 metros, para se estender aquela calçada, porque parece uma obra de primeiro mundo. Você dá 2 passos depois da obra, parece um país de 5º mundo, aquela parte feia. Fazer uma calçada ali, sei que o prefeito gosta da coisa perfeita, né? Ali, aquele pedacinho, está enfeiando aquela obra tão maravilhosa, que aquela obra, além de estar protegendo, 2 funções tem aquela obra, além de proteger nosso ginásio de esporte, né, daquele barranco que estava caindo, protege ali aquele monte de casa que tem embaixo. Então, a população está muito agradecida, né? Uma parte, vereador. Toda. Eu também aqui na minha pauta, eu gostaria de endossar o seu pedido. Um dos moradores ali, o Tonhão, que é bem conhecido, né, funcionário aposentado do Banestes, ele fez o mesmo comentário. Eu cheguei lá hoje, conversei também com o Jardel, Thaís, aquele horário que você me viu conversando, e o Jardel falou o seguinte, que como foi uma obra feita pelo governo do Estado, né, a gente pode até solicitar o executivo, mas que a gente também recorra ao governo do Estado para a complementação dessa obra. Ótima colocação, Renata, porque às vezes a gente pode largar, a prefeitura tem muito peso para carregar. Se o governo, que é mais rico, né, puder entrar nisso,
seria bem melhor para a prefeitura. Presidente, eu queria falar, eu tive também na sexta-feira no PSF, Renato, da Guararema, né? E vi umas 2 ou 3 agentes comunitárias sentados naquele branquinho da pracinha escrevendo. Sentei do lado, aí conversei com elas, olha, mas por que vocês não estão lá dentro do postinho? E elas alegaram, Patrícia, que elas não têm sala. Então, eu queria um ofício solicitando ao secretário de Saúde que se construa ou se divide lá dentro, porque é uma das funções, uma das mais importantes, é a que vai lá na casa do paciente. Elas precisam, quando chegar, escrever o seu histórico, as suas planilhas. Então, elas precisam de uma sala independente delas. E eu sei que o Mosca tem toda a sensibilidade e toda a vontade de melhorar. Esse, meu secretário de Saúde, é um ponto que a gente precisa melhorar no PSF da Guararema. Presidente, eu queria falar sobre um assunto, Rildo. Eu tenho uma péssima mania de, às vezes, não vou falar vigiar, né? Dar uma olhada nos carros da prefeitura. E essa semana passada eu dei falta de um carro aí, que ficava lá na Cibrazen, esse carro, era muito bem cuidado pelo servidor Ananias, que trabalha na educação. Esse carro precisava de trocar uma partilha, nem o secretário ficava sabendo. O Ananias trocava, precisava trocar um pneu, ele corria atrás. Esse carro não está lá mais. E eu esperei uns 4 dias para perguntar a ele. Fui lá e questionar ele, porque ele que ficava nesse carro. Falei, senhor Ananias, cadê a caminhonete da educação? Não está lá mais. Então, Vandim, secretário de Educação, eu vou pedir um ofício para Vossa Senhoria. Eu quero saber aonde está essa caminhonete, aonde ela está dormindo e se ela está sendo bem cuidada. Porque é poucos carros da prefeitura que o funcionário cuida. Então, quando é cuidado, eu vou lutar por isso. Então, eu queria que o senhor me respondesse aonde está ficando essa caminhonete, onde ela está dormindo, e quem está dirigindo ela, porque lá em cima não precisa de 2 motoristas, não. O Ananias fazia todo o serviço, conferia os alimentos, ele mesmo, junto com o funcionário, entregava, mandou um outro motorista da educação lá para cima. Não precisa de 2 lá, não. Tem que remanejar aí. Tá? E o senhor me responde aonde que essa caminhonete está dormindo, para ver se ela está sendo guardada dentro de repartições públicas. Porque eu tenho certeza que o prefeito não está nem sabendo disso. Mas eu quero pedir diretamente ao senhor, porque às vezes o senhor também não está sabendo. Então, o senhor responde ao nobre vereador aqui, que na próxima semana eu vou ler em tribuna. Por enquanto é só, presidente. Com a palavra, a vereadora Patrícia de Souza Bravo. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, mesa diretora, colegas. Senhor presidente, na próxima quarta-feira se inicia 1º de outubro. Outubro Rosa, né, uma campanha para nós mulheres, para conscientizar sobre o câncer de mama, para as mulheres estão procurando as unidades de saúde, não só também no mês de outubro, né, o senhor presidente, mas todo ano, porque é uma doença que ela vem e ela maltrata. Se a gente descobrir tarde, às vezes a gente não consegue nem fazer o tratamento. Também queria pedir um ofício, presidente, ao Emerson, secretário de Saúde, e ao prefeito, que responda essa vereadora, que eu já falei nessa tribuna aqui, questão da agente comunitária da Vila Alta. Já tem mais de ano que a gente está sem agente comunitária lá. Que se possa abrir um processo administrativo, alguma coisa, porque aquela comunidade precisa de atendimento. Inclusive, a gente tem pessoas acamadas que estão precisando. Outra coisa que está me preocupando, até conversei com o Serginho esses dias, são essas bicicletas de motor elétrico em Alegre.
Eu não sei a lei que ampara, não sei se os pais têm que conversar um pouco com as crianças em casa, que eu estou vendo eles passando uma velocidade muito grande. Sabe, senhor presidente, às vezes um tombinho de bicicleta já machuca. Agora, imagina uma moto elétrica. Então, que os pais conversem com a família direitinho, com as crianças, que a gente, às vezes, está devagar, mas a gente não sabe com quem que a gente vai bater de frente. Por hoje é só minhas palavras. Com a palavra, a vereadora Renata Alves da Silva. Boa noite à mesa, boa noite aos demais colegas vereadores e vereadoras, a todos que estão conosco aqui presente, o amigo Macarrão, que tinha muito tempo que eu não via, tio João, Joyce e todos os demais que estão aqui conosco, além também de agradecer os que nos escutam via Rádio Fama e os canais virtuais. Bom, eu gostaria de trazer aqui um esclarecimento em relação à Rua Emílio Marins e a Godofredo, lá do bairro Vila do Sul. Hoje eu estive conversando com o secretário de Obras, Jardel, e questionei, né, e fui pessoalmente verificar a questão dos bueiros dessas duas ruas que estão em obras, porque alguns moradores estavam questionando, né, exatamente os locais dos bueiros, e porque eles temiam, né, pela ausência desse tipo de recurso. E aí Jardel já mostrou, então está previsto no projeto, é porque hoje, em função do padrão que nós temos da obra, as pessoas não conseguem visualizar onde vai ser esses bueiros, mas ele está previsto e ele vai, de fato, ser executado até o término da obra. Então, é uma informação a partir de alguns pedidos e dúvidas que chegaram para esta vereadora. Eu também estou muito feliz hoje aqui por poder trazer uma notícia boa em relação ao Senado Federal. De fato, o Senado se posicionou e fez o que precisa ser feito no tocante às resoluções legais para manter os direitos de todos os trabalhadores. E o ato super importante, diante do que a gente foi vivendo desde a semana passada, foi negar que que tivesse uma continuação de um projeto de lei que foi aprovado na Câmara Federal, denominado a PEC da blindagem. Então, o Senado negou, né, que essa lei continuasse sendo analisada por esse setor. E isso é um grande avanço, além de também colocar como positivo uma solicitação dos trabalhadores, que inclusive não é de agora, já é uma solicitação que vem há muitos anos, que toca-se na questão da redução, né, de tributos, e nesse sentido o Senado também aprovou que o trabalhador que receba mensalmente até R$5.000, ele vai ficar isento de imposto de renda. E para que isso seja justo, na perspectiva de igualdade social, econômica, os super ricos que pagam um valor irrisório em função das taxas, porque a taxa do super rico é igual a de um trabalhador assalariado, eles vão ter uma alteração no seu percentual de imposto de renda. Então, fica aqui o meu parabéns, né, a essa Casa de Lei, nesse caso, ao Senado Federal. Bom, eu gostaria também de parabenizar ao Estúdio de Dança M-Arte, que apresentou o lindíssimo espetáculo de magia, aventura e encanto no último sábado no Ginásio de Esportes. A professora Júlia Emerick, com as suas alunas e o envolvimento de todos os seus familiares, fizeram um lindo espetáculo. A arte eleva, né? A arte, ela faz com que as pessoas se conectem com o belo, se conectem com o que é positivo. E aí a gente aproveita essa oportunidade para reforçar a importância de termos o nosso Teatro Virgínia Santos reformado, para que possamos voltar a utilizar esse espaço e produzir e apresentar cultura, como está aí no nosso histórico alegrense. E aí hoje a gente teve a oportunidade de ser também pedido pelo prefeito Niro Emerick, que estava em Vitória,
no lançamento de fundo a fundo relacionado à cultura, que os vereadores dessa casa pudessem reforçar esse pedido junto ao governo do Estado. E nós prontamente fizemos esse pedido, inclusive já recebemos, eu recebi no meu celular pessoal a resposta do governador Renato Casagrande, que estava, sim, atendendo ao prefeito, e a gente acredita que vai chegar a hora que a gente vai poder comemorar a retomada desse espaço tão importante na perspectiva de inclusão, de interseccionalidade e de cultura para o nosso povo alegrense. Eu gostaria também de aproveitar aqui e encaminhar um ofício ao secretário de Obras Jardel. Também conversei com ele pessoalmente, mas falei que iria encaminhar também para ficar mais oficializado e até para que os moradores saibam que a gente está solicitando, né, uma ampliação na esquina da ladeira Gustavo Rezende, no bairro Vila do Sul, onde ali tem alguns carros, diante do modelo que tem naquela rua, alguns carros acabam, na hora de curvar, de virar ali, a rua é muito estreita, acabam ficando pendurados nas calçadas nesse morro. Então, eu já expliquei o Jardel, estou mandando fotos para ele, já conversei também com o prefeito, e eu acredito que, o quanto antes, essa obra vai ser realizada lá na ladeira Gustavo Rezende. Assim também como eu gostaria de reforçar um pedido que nós também já fizemos aqui em outro momento, que é o guarda-rei, na descida também do Morro Antônio Lemos Júnior, especificamente no morro que a gente conhece ali como Morro do Charuto, que é um morador muito querido ali, conhecido, porque a gente tem históricos de carros que já quase caíram ali naquele espaço. Por enquanto é só, senhor presidente. Com a palavra o vereador Rildo Mendes de Souza. Boa noite, senhor presidente, mesa diretora, vereadoras. O senhor João lá que nos visita, Macarrão, Joyce, todos presentes. Eu vou aqui hoje fazer um pedido ao senhor Zé Gilberto. Eu já encaminhei os vídeos também ao Nirô, para que ele possa intervir naquele esgoto lá em frente ao restaurante da Rose, não é do Matavelli, mas é perto da casa do senhor Didi Matavelli, que lá tem 2 restaurantes de 2 Rose, né, diferentes, perto do Tonzinho da Zuca. Essa semana entupiu 2 vezes lá e aquela água de esgoto ficou na rua, espalhada na rua toda lá. Então, gostaria que o senhor Zé Gilberto pudesse trocar aquele encanamento para que possa parar aquele vazamento lá, né? Quero aqui também falar a respeito do bairro da BDM, que foi interditado algumas obras lá e os moradores ficaram um pouco revoltados. Então, conversamos hoje aqui, né, William? Chamamos até aqui o secretário de Obras Jardel, e ele veio aqui e nos explicou que não partiu do prefeito, partiu do judiciário, né? Que foi lá e embargou algumas obras lá por causa do loteamento irregular. Então, eu acredito, vamos pedir aqui ao prefeito para que ele possa recorrer a quem fez o loteamento, para que possa legalizar aquilo quanto mais rápido possível. Porque eu me lembro quando eu comprei o meu terreninho para me fazer minha casa lá, não era loteamento também legal. Há muitos anos atrás, 30 anos atrás, quase que a minha casinha lá foi embargada também a obra lá. Então, a gente sabe que se for para comprar, para quem é pobre, comprar um terreno legal hoje, fica em 120, 130 mil reais. E um terreno igual aquele da BDM, quem não tem condição de comprar um terreno de 120 mil, foi lá comprar um terreno de 15, teve gente que pagou 9, 10, 20. E aí quem tem 40, 50 mil, faz um barraquinho dele e sai fora do aluguel. Foi o que aconteceu comigo na época que eu fiz a minha casinha lá. Então, eu gostaria de fazer um pedido ao prefeito aqui, que se agilizasse isso quanto mais rápido possível para desembargar aquelas construções que estão lá, né?
O Messon falou aqui a respeito dos cachorros. Eu estou aqui também para poder falar a respeito dos cachorros no distrito de Celina, né? Tá uma coisa que fugiu do controle lá. Está matando muita criação dos outros. O Manel Jufo já perdeu mais de 430 galinhas. Né? Eu admiro quem cuida, primeiramente quero falar isso também, eu admiro quem cuida dos animais. Lá em Celina tem umas meninas lá que fazem um trabalho maravilhoso lá na rua, cuidando dos animais, dos cachorros, com vacina, com ração. O Messon também, eu admiro ele pelo trabalho que ele faz, mas Celina fugiu do controle. Lá o Juninho Garcia já perdeu num final de semana 5, 6 bezerras. O Alício está perdendo muita criação lá. Inclusive eu tenho as fotos aí desse dessa semana que passou. Morreu criação dele lá, que foi morta por causa dos cachorros que estão matando. Queria pedir ao Alan que pudesse colocar as fotos aí. Perdeu vários bezerros lá, o Silésio perdeu. Então tem muita gente perdendo criação lá, porque os cachorros matam. Olha aí, isso aí é os bezerros Nelório do Kelvin Lucindo lá, mãe do Alício, e o cachorro matou nessa semana passada. Não só deles, várias pessoas estão perdendo. Temos aí também a foto de um menino lá, que ele é especial, e ele anda na rua brincando com o carrinho dele na mão. Se pedir ele para fazer uma propaganda, ele faz. Eu queria que o Alan colocasse as fotos. Essa aí, ó, as pernas dele. Ele morde, não é uma vez, isso aí é a semana inteira. Aí esse menino está passando por uma situação difícil. Já mordeu mais de 6, 8 vezes nele. É a semana inteira. Então, eu gostaria que o prefeito, a Graziele, que cuida... Uma parte, vereador. É muito importante você fazer esse trabalho para a gente aqui ter conhecimento. Mas você sabe o que é isso? Isso é a lei da sobrevivência. Se não trata dos animais, a lei da sobrevivência é a mesma coisa do ser humano. Se colocar nós num lugar que não tem comida, nós vamos dar os nossos pulos. Então, por isso que eu fiz ofício ao prefeito a respeito da ração no distrito. Então, o senhor está certinho. Então, essa aí é a situação que o Daniel fica a semana inteira. Inclusive, fui até lá o posto de saúde para poder perguntar a Daniele lá se ele já foi vacinado. E a Daniele falou que o Daniel foi vacinado, graças a Deus. Então, isso aí acontece com ele a semana inteira. Esses mais brancos aí, as mordidas mais velhas. Os outros são as mordidas mais recentes. Está vendo como é que estão as pernas deles? O senhor passou lá a foto do carrinho lá, ficou maneiro. Agora, Celina, se for passar para tratar daqueles cachorros lá, vai ter que mudar. Aquele caminhãozinho, só mais um minuto, senhor presidente. Aquele caminhãozinho vai ter que ser um caminhão caçamba para dar conta da ração lá, porque é muito cachorro. Mas eu acredito que com a ajuda de todos, e o prefeito, Graziele, todos se juntando aí, para que possa fazer uma castração que vai acalmar, vai diminuir a criação, né? E vai ficar mais fácil de controlar. Essas são minhas palavras, muito obrigado. Com a palavra o vereador Romar Azevedo Mendes. Senhor presidente, senhores vereadores, gostaria de cumprimentar todos os presentes, Sebastião Macarrão, João, Tom Zé, e a toda a sociedade alegrense, a todos e a todas do meu querido distrito de Anotiba. Senhor presidente, é com muita satisfação, é com muito orgulho e com muita alegria que assumo esta tribuna hoje para agradecer ao prefeito Irô. Está sendo feita uma obra em Anotiba, da Praça Saudável e também do Campo Bom de Bola. Está ficando uma obra maravilhosa. Houve uma demora porque teve que fazer muro de arrimo e muro em volta todo. Então, infelizmente, essa parte mais pesada já foi concluída e agora já estão passando a fazer os canteiros, os bancos e passar a fazer a parte do campo
do campo. E também, senhor presidente, já esteve lá no distrito os engenheiros fazendo levantamento de um muro de arrimo que vai pegar da capela mortuária até no final da rua. É uma ribanceira muito perigosa e, quando chove muito, o pessoal fica preocupado, e com razão, porque já caiu vários barrancos, já tem casa que já está interditada. Então, fazendo esse muro, vai trazer uma segurança para aquela comunidade que mora no Morro São José. E também a empreiteira que vai fazer o calçamento no final da rua Sebastião José Vial já esteve lá olhando, junto com os engenheiros, a obra que vai começar do calçamento. Então, é só alegria, senhor presidente. É agradecer ao prefeito, agradecer a todos que contribuíram para que a obra da Praça Saudável, do Campo Bom de Bola, fosse realizada, o governador do Estado, o deputado federal também, Gils Daniel, ajudou, o deputado Hudson Leal foi comigo, junto com o governador, também pedir essa mesma obra. Enfim, todos aqueles que contribuíram, é muito saudável. Nós temos que ter união para conseguir as coisas. Nós não podemos falar que um ajudou e o outro deixou de ajudar. Todos ajudaram. E a conclusão da obra é feita pela prefeitura. E agradecer ao prefeito, que está sendo um prefeito que mais obra foi feita na história de Alegre. Eu costumo dizer isso em todo lugar. É o melhor prefeito da história de Alegre. Por hoje é só. Muito obrigado, senhor presidente. Com a palavra o vereador Sérgio Bittencourt Ridolfi. Senhor presidente, mesa diretora, colegas vereadores, vereadoras, pessoas presentes na Casa de Lei, Sebastião Carias, Macarrão, João, Tom Zé, Joyce, ouvintes da Rádio Fama, pessoas que nos assistem pelas redes sociais. Meu boa noite. Senhor presidente, queria agradecer ao prefeito Nirô, caro vereador Romar, falou de diversas obras, aqui na sede, Romar, são inúmeras, sempre estão sendo faladas aí. Mas o importante, eu estive visitando também aquela obra lá do ginásio, aquele muro, o muro Zilda Ferreira Pirovani, e lá várias árvores plantadas, na rua de baixo, em frente ao ginásio, árvores, inclusive árvores adequadas à área urbana. Então, as nossas obras também estão sendo, levadas em consideração agora o plantio das árvores. Sim. Uma parte, vereador, só para concluir, e coisa que eu esqueci, também o empreiteiro Wellington ganhou a concorrência da reforma do campo de Anutiba. Ele vai ser todo reformado, novo gramado. Então, se Deus quiser, daqui a uns tempos, a gente vai ter um campo que dê condições a todos a praticarem esporte. Muito obrigado. Valeu, Renato. Romar. Também lá na Vila do Sul, ali na Rua do Bailão, também já estão lá as marcações onde serão plantadas as árvores. Então é isso, é o prefeito seguindo. A gente sabe a temperatura no planeta tem se elevado, em Alegre não é diferente. Também aprovamos o projeto recente aqui, Cidade Esponja. Então o prefeito está seguindo a risca e plantando as árvores. Muito bem, prefeito, parabéns aí. Agradecer ao prefeito Nirô, secretária Gustavo, toda a equipe lá da Secretaria de Desenvolvimento Rural, pelos trabalhos que estão sendo realizados lá na estrada do Flores de Aparecida, sentido assentamento Floresta. Está patrolando, a estrada está ficando excelente lá, dando acessibilidade lá aos moradores da região. Agradecer também a equipe do SAAI, José Gilberto, toda a equipe lá. Ontem, a Patrícia até me ligou, ficou sabendo de uma tampa que tinha quebrado, estive no local, realmente a tampa estava quebrada, colocando em risco ali, tanto os pedestres como as pessoas que ali trafegam. Então, liguei para a equipe, liguei para o seu Zé, estiveram lá, sinalizaram, e hoje já substituíram a tampa, já colocou a via
condições normais. Então, isso é responsabilidade com a nossa cidade e com as pessoas. Senhor presidente, queria fazer umas indicações. Indicação para que a equipe ao prefeito, né, para que a equipe da vigilância possa estar passando com fumacê lá na Rua da Chaqueada. O pessoal, a equipe fez a limpeza do córrego, tirou os matos, mas ali a gente sabe que é pouca água, tem os esgotos, então é muito mosquito. Então, que a equipe passe com fumacê lá. Os moradores estão solicitando. Indicar também ao prefeito que contrate uma equipe, ou realize com a equipe própria, um pequeno trecho de pavimentação ali na Rua José Silveira Domingues, ali no campo de aviação. Lá do lado, no finalzinho do muro do cemitério novo. Fizeram a pavimentação ali, uma obra excelente que estão fazendo, né, melhoria lá no bairro do campo de aviação. Mas lá na curva, no final do muro, um pedacinho ali, que tem umas duas residências, que ficou no barro. Então, que possa também contemplar lá aquele trechinho de rua e os moradores. Indicar também ao prefeito a correção de uma grade ali no loteamento Antônio Lemos Júnior, no final da rua Aristides Monteiro da Silva, perto da casa do Traíra. Fizeram um reparo em uma grade lá uns 10 dias atrás, ficou muito bom, só que agora outra também passou algum carro pesado, quebrou lá a grade, botaram um galho sinalizando, enfim, está colocando em risco lá também as pessoas, quem trafega por aquela rua. Senhor presidente, semana passada estive aqui com a equipe da Câmara, a Cíntia, com a Flaviane. Nós estivemos analisando lá as ruas do loteamento Agostinho Macedo, Antônio Lemos Júnior. As ruas lá, muitas, a maioria, acho que todas, na verdade, estão sem placa, sem sinalização. E essas informações também não chegaram aos Correios, enfim. Então, lá no Antônio Lemos Júnior, o Correio não consegue entregar correspondência pelo nome de rua, senhor presidente. Então, gostaria que esse trabalho fosse aqui dado seguimento, para que nós pudéssemos denominar todas as ruas ali do Antônio Lemos Júnior, pudéssemos sinalizar através das placas, né? E facilitar a vida das pessoas ali, das empresas também que trabalham ali, né? Precisam entregar suas encomendas lá no bairro. Muitos não sabem nem em que rua mora. Senhor presidente, gostaria de falar também sobre o lixo aos domingos. Ontem iniciou, né? Fizeram uma campanha, a prefeitura, que aos domingos, pode. Aos domingos, senhor presidente, a equipe não estará mais recolhendo os lixos. Então, é preciso, né, ontem eu estive dando uma volta pela cidade, muitas pessoas ainda jogando os lixos aos domingos, então a gente precisa reforçar isso aqui, porque a equipe precisa descansar. A equipe que recolhe o lixo aos domingos é a mesma de segunda a sábado, então os servidores estão cansados também, precisam ter seu descanso semanal. Então, que as pessoas entendam isso, né, muitas cidades não recolhe o lixo nem diariamente. Aqui em Alegre a gente tem essa graça, todos os dias o caminhão passa. Então, que a população ajude a ter uma cidade que ela deseja, né, que ela tem que fazer parte da mudança. Então, a gente gostaria de conscientizar, né, os moradores da nossa cidade. Obrigado, presidente. Com a palavra, a vereadora Thaisa Garcia Vargas Pirovani. Boa noite aos ouvintes da Rádio Fama, Facebook, em especial hoje, o eterno amigo do meu pai, Sebastião Macarrão. Falo que todas as vezes que eu olho para ele, Patrícia, assim, lógico que eu lembro do meu pai todos os dias, mas é porque era uma amizade muito bonita, muito querida, né? E que bom que meu pai tinha bons amigos fiéis. Eu gostaria, nessa noite aqui, de, em primeiro lugar, agradecer o Jardel, assim como a nossa nobre colega Renato falou, a gente esteve com ele. O Jardel está sempre presente ali no bairro Vila do Sul, olhando a obra. Eu acredito, desde quando a obra começou, não teve nenhum dia durante a semana que o Jardel não esteve ali.
Semana passada ele esteve comigo lá, na sexta-feira a gente olhou de perto, tinha um cano arrebentado, imediatamente ligou para o SAAI, imediatamente eles já entraram em contato, já resolveram a situação da água, que é algo que a gente fica muito feliz, que é algo que estava acontecendo durante aquela obra e trazia muito transtorno, William. E hoje, graças a Deus, não está tendo tanta aquela dificuldade da falta de água, né? Porque tudo na vida a gente passa por dias difíceis, mas também vem trazendo alguns dias melhores. E por mais que tenha barro, tenha poeira, está trazendo desenvolvimento ali para o bairro Rio do Sul, a Rua Godofredo Costa Menezes, a Emílio Marins. E em breve a gente vai ver aquele bairro nosso ali muito bonito, né, Renata? Se Deus assim permitir. Assim como falaram, a gente já tem questionado sobre a arborização, desde o mandato passado. A gente fez junto aí um projeto de lei, eu, Renata e mais alguns vereadores da cidade de Esponja. Nirô tem andado aí junto com o secretário de obras. Hoje o Jardel nos comunicou, estava eu e Renata lá na obra lá da Emílio Marins, e ele falando que eles estão tentando ir à risca sobre esse projeto para trazer dias melhores para o nosso município de Alegre. Uma cidade que quer desenvolver, que quer ter uma inovação diferente, tem que entrar nos parâmetros para nos ajudar aí com o meio ambiente. Mas também gostaria de fortalecer o pedido também, então gostaria de fazer um ofício. Também entrei em contato com o nosso governador, Renato Casagrande, assim como Renata, assim como Patrícia, e alguns vereadores. Nirô nos pediu para reforçar o pedido da reforma do Teatro Virgínia Santos, e foi o que nós fizemos imediatamente de manhã cedo. O governador nos retornou a mensagem, dizendo que era para Nirô entrar com o projeto. O Nirô já tinha entrado, né, com o projeto, graças a Deus. Eu quero ter certeza, e em breve, vendo assim como todos nós aqui estamos lutando por um teatro reformado, para trazer dignidade. Eu fui mencionada numa postagem do Instagram, creio que outros vereadores também, questionando sobre o teatro, que é um lugar tão bonito, tão importante para fazer apresentações, para ter reuniões, e ele está lá desamparado. Mas Nirô está lá em Vitória, eu creio que está vindo embora, lutando junto com a Tabata para trazer recursos, para ter essa nova perspectiva no nosso município de Alegre, que é o teatro reformado, trazendo dignidade cada dia mais para o nosso povo. Também estive em Vitória semana passada com o prefeito Nirô. A parte, Pois vereadora, eu gostaria também de fazer parte desse ofício. Acredito que alguns colegas também que fazem, né, coro. Fique à vontade. Quem quiser participar. É porque eu não estou falando mais em nome da Câmara, porque teve uma vez que não era todo mundo que queria, né? Então a gente faz com quem quer, né? Eu quero me associar. Pode ficar à vontade. Vamos fazer um ofício bem detalhado, me mostrando o quanto a gente tem essa necessidade do teatro aí da Virgínia Santos. Também estive em Vitória com o prefeito municipal, Nirô Emerick, semana passada, em tratativas, tanto no Bruno Lamos, o secretário da SEC, estivemos lá agradecendo a força que ele deu também das 100 casas populares para o município de Alegre, fazendo mais alguns pedidos para ele lá, que em breve temos mais novidades. Também estivemos no gabinete do Marcelo Santos, nosso deputado, e ele lá nos ajudou a pensar em emendas parlamentares. E uma delas é algo que eu tinha pedido muito, que eu queria muito abençoar, é a BDM, aquele povo que mora ali. Então, eu conquistei, junto ao deputado, a pavimentação e a drenagem asfáltica. Em breve, em nome de Jesus, Nirô ficou de fazer o projeto e mandar para o nosso estado, e Marcelo Santos intervir para que possa acontecer aquele calçamento e aquela drenagem em breve, que aquele povo, assim como o Rio disse, um povo que luta tanto, com tanta dificuldade, né, que a gente possa trazer benfeitoria para o povo ali. Então, eu fui também questionada a respeito, Renata, novamente, do piso dos funcionários de endemia. Então, gostaria de reforçar essa situação novamente, porque eu tenho sido muito cobrada. Pode ficar à vontade, Luiz. Vereador, eu queria uma parte. Esse povo é um povo que eu até vou falar na minha próxima fala. Então, todas que for para conquistar para eles, eu quero me associar e pedir a Vossa Excelência para me associar. Com toda certeza. Você sabe que ser mais do que um nobre colega é um grande amigo nessa luta aí, você e Renata. Faço um coro também, tá? Pode ficar à vontade, gente. A gente sabe que a gente está debaixo aí de um decreto do prefeito municipal, mas em breve, passando por esse decreto, que ele possa olhar com muito carinho.
Tem um funcionário que eu acho que deve fazer a mesma coisa que o Luiz, que é Renato. Ele me manda vídeo todos os dias. Tem 4 horas da manhã, 5 horas, está mandando. Olha aqui, Thaís, nós estamos aqui na luta, lutando por povo de Alegre. Então, a gente precisa reconhecer, né? A pessoa que trabalha, que faz seu papel, tem que ser reconhecido mesmo. Quando o vereador trabalha, ele tem que ser reconhecido. Quando o funcionário trabalha, ele tem que ser reconhecido. É sobre essas pautas que a gente precisa entender que o nosso funcionário precisa ser reconhecido, não só o de endemia, só para concluir, presidente. Não só o de endemias. A gente estava conversando hoje, eu e o Renato também, né, sobre o ticket, a melhorar o ticket dos funcionários. E os funcionários do município de Alegre, pode ter certeza que o que depender desta vereadora, eu também estive conversando com a Renata e com o Luiz, com a Patrícia, que podem contar conosco para lutar por vocês. Tudo que tiver aqui nessa Casa de Lei, de projeto, de aumento de salário de funcionário, de ticket, pode contar com essa vereadora. Muito obrigada e boa noite a todos. E solicito da vice-presidente que assuma a presidência para que eu faça uso da palavra. Com a palavra, vereador Willy Bessede. Presidente, mesa diretora, colegas vereadores, vereadoras, cumprimentar novamente aqui nosso amigo Sebastião Carias, Macarrão, nosso alegrense está presente, João está presente, Joyce, Tom José, servidores dessa casa, ouvintes da Rádio Fama, internautas, uma boa noite a todos. Presidente Patrícia, Luiz relatou sobre as obras, também estive presente, visitando e vendo de perto a finalização das obras, né, de algumas. A quadra da Rua 13 estava na parte final, ainda faltando, né, um pouco para o término, mas dá para a gente ver a conclusão do trabalho das obras sendo entregue para a população. Parabenizar o Wellington, parabenizar o nosso prefeito, que tem entregue obras com qualidade para a nossa população. A vereadora Thaisa relatou, vários já relataram, né, sobre o nosso teatro, né, Renata? Thaisa já fez em nome da casa, também estava aqui em minha pauta, né? Mas ela já fez, fazer parte também, lógico, né, dessa proposta, que é de suma importância, a reforma do nosso Teatro Municipal Virgínia Santos, patrimônio cultural e histórico. Niru tem empenhado com sua equipe, nós, vereadores, também apoiando o mesmo, né, que o governador sensibilize, juntamente com o vice-governador, Ricardo Ferraço, e olhe com carinho a destinação deste recurso. Foi cobrado aqui pelo vereador Sérgio, salvo engano, Fumacê, Sérgio. Foi cobrado também no Distrito do Café, Carro Fumacê, que possa estar fazendo esse trabalho para todo aquele distrito, que é de suma importância, uma cobrança a este vereador. Rodovia S181 Rildo, que liga Alegre a Calçado. Nós vamos cobrar quantas vezes for possível ao DR, ao DENIT, né? Já solicitei uma agenda ao DENIT mais uma vez, e o nosso papel, nós não vamos cansar de ir quantas vezes for preciso. Vereador Rildo, a mesma rodovia, no município de Calçado, várias faixas elevadas. E aqui no nosso município, nada. Depois que ligou esse asfalto até São José de Calçado, presidente, na saída do Distrito do Café, né, na saída aqui para lá, quem está vindo na chegada, aqui mesmo na Vila Vieira, o fluxo aumentou,
e os carros, não, motocicletas, enfim, tudo em alta velocidade e nenhum redutor de velocidade. Né? Já estou com fotos, vídeos que os moradores me mandam com razão, moram próximo, alguns dividem espaço, enfim. Já solicitei também mais uma agenda, aqui no caso no DR, ao Freitas, que tem nos atendido, Freitas, né? O DENIT é naquela situação que todos nós vereadores sabemos e a população também. Já foi relatado aqui várias vezes. Até agora nada. Vereador Rildo, fui cobrado, você também já relatou aqui na chegada ali de Celina, né? Daqui para lá, de lá para cá na saída, aquelas árvores, né? Causando ali transtorno, perigo e podendo cair em cima da rede elétrica. Rildo já cobrou, eu também já fiz cobrança aqui nessa Casa de Leis, né, que o DENIT, né, já tive conversa com o Geraldo, que tome a providência o mais rápido possível. Cobrei também, na chegada do Distrito do Café, um pé de manga que está causando transtorno, Rildo. Os galhos dentro da rodovia, os carros vão na contramão e os carros que vão daqui para lá pode causar um acidente, enfim, são pequenas coisas que podem causar acidente de uma hora para outra. Vereador Rildo, relator, vereador Messon, colegas vereadores e população. Desde quando eu assumi meu primeiro mandato, Rildo, esse assunto de cachorro em nosso município é um tema muito importante, que temos que parar junto com o Executivo. Hoje o vereador Messon participou, o vereador Rildo veio até mim aqui na casa, ligamos para o Jardel, né, um assunto importante também, lá em Celina, da BDM, e convidamos também a secretária Graziela Renata. Presidente, só mais um minuto para concluir. Para a gente estar ouvindo, passando as demandas, marcamos, né, vamos sentar com o prefeito, porque a gente temos que tomar uma atitude. Todos nós, eu tenho meus animais, né, a gente tem amor pelos animais, mas o Rildo me mostrou lá em Celina e os moradores do Distrito do Café, vereador Renato, também me mostrou vários vídeos dos cachorros atacando os animais no pasto. Então, assim, né, recebemos a demanda, trouxemos para a secretária Grazi, né, o Jardel junto, vereador Messon, Rildo. Temos que chegar num bom senso, porque quando, né, já está atacando até pessoas, seres humanos, enfim, é que a secretária, né, marque essa agenda até o Unirô, para a gente estar juntando forças, opiniões, para que a gente solucione esse assunto que é de grande relevância para os nossos munícipes. Obrigado, presidente, pelo tempo. Retorna à presidência, vereador Willy Bestede. Com a palavra o vereador Carlos Renato Viana. Senhor presidente, mesa diretora, colegas vereadores, sociedade se faz presente, ouvintes da Rádio Fama e internautas. Senhor presidente, eu também, como já foi falado aqui pelos colegas vereadores, vereador Rildo, vereador Messon, presidente desta casa, não me lembro se mais algum vereador se manifestou, em relação a essa questão dos cachorros na rua. Eu entendo, presidente, né, parabenizar primeiro o Messon pelo esse trabalho que ele faz de cuidar dos animais, mas o cachorro na rua, presidente, no meu entendimento, não é o lugar adequado para ele. Não é o lugar adequado. Nós sabemos, o vereador Rildo mostrou imagens aqui de um cidadão
mordido por cachorro, que não é a primeira vez. Temos relato aqui que na exposição, diariamente, cachorro morde nas pessoas. Lá no Araraí circulou um vídeo aí nas redes sociais, eu sei que o vereador Rildo viu, não sei se mais algum dos colegas viram, de um cachorro quase arrancou o braço de uma criança. Temos relatos desses dias que na Vila Alta, vereadora Patrícia, está tendo problema de cachorro avançando nas pessoas. Uns pessoal de Araraí está vindo fazer aula de autoescola, está vindo pelo Morro Redondo, até porque não tem, acho que, habilitação, não posso nem afirmar isso, e passa pelo Morro Redondo para deixar a sua moto encostada ali para vir fazer a aula. E me parece que já foram até no Ministério Público fazer reclamações, porque os cachorros todos os dias avançam nas pessoas de moto e causando um grande risco. Então, vereador Luiz, eu acho que a solução, tem que ser o poder público recolher esses animais. E ter uma lei, se não tem ainda, que a gente possa estar votando nesta casa, porque sabemos que muitos cachorros que estão em rua, principalmente em distrito, que não é cachorro de rua, é cachorro que tem dono. Em distrito é muito fácil de identificar isso. E que essas pessoas ou mantêm os cachorros deles dentro do quintal dele, dentro do cercado dele, e que tem uma punição para ele. Se o cachorro tem dono e está na rua, que o dono seja punido. E o que não tem dono, que é o cachorro de rua, o vereador Messon está certo, tem que ser tratado, tem que ser vacinado, tem que ser cuidado, não tem que ter maus tratos, mas é obrigação do poder público recolher esses cachorros da rua, o que não pode é eles estar mordendo nas pessoas, avançando nas pessoas, no cidadão. Então, esse é o meu pensamento, não sei se é dos colegas vereadores, mas não temos muito mais o que reunir. O vereador presidente diz que desde o primeiro mandato dele, se houve isso nesta casa, ele já está no seu terceiro mandato, e esse assunto fica protelando. O que vamos fazer, e não é fácil, sabemos que tem o centro de castração lá em cima, não tem ido lá, parece que já está lotado, não é uma solução fácil, mas quem tem que resolver é o município, é nós, com vereadores, o executivo, a sociedade civil, e resolvemos isso. Punir quem tem cachorro na rua e os que não têm dono, que sejam recolhidos e sejam tratados. É a minha opinião. Também, senhor presidente, foi pauta das minhas primeiras palavras esse ano, foi em relação ao teatro municipal. Lembro que falei naquele dia do teatro e da creche Tereza Fiorés de Oliveira. E hoje o prefeito colocou no grupo aí de vereadores, que estava indo para Vitória, alguns dos colegas que têm mais acesso ao governador já falaram aqui, que enviaram mensagem, receberam a resposta positiva, e que o prefeito também em Vitória hoje estava tratando deste assunto, e com certeza o prefeito, junto com os vereadores, vai encontrar a solução, conseguir o recurso para reformar aquele teatro, uma obra tão importante, que está ali praticamente abandonada há tantos anos. Esperamos que consiga esse recurso e que isso possa ser resolvido o mais rápido possível. Queria, senhor presidente, encaminhar um ofício ao diretor do SAI, tendo em vista que foi feita uma rede pluvial, na verdade é pluvial e de esgoto, porque lá, infelizmente, corre junto. Foi feita uma rede de manilhas 0 metros, com 100 manilhas na gestão passada, e o esgoto também foi feito, mas o esgoto está com problema, vereador Rildo, parecido com o de Celina. Acho que houve um erro de cálculo do desnível do terreno, e quando chove, o esgoto está voltando para as casas. Então, que aquilo tem que ser resolvido o mais rápido possível, o período chuvoso se aproxima. Então, encaminhar um ofício ao diretor do SAI, Zé Gilberto, que sempre nos ouve e nos atende, para que ele possa estar enviando alguém lá
para a gente solucionar aquele problema. Por hoje é só, presidente. Obrigado. Terminada a fala dos oradores inscritos, passaremos agora à fala das lideranças partidárias. Com a palavra o vereador Gilberto Pascoal Monteiro, líder do Republicanos. Não estando presente, com a palavra o vereador Carlos Renato Viana, líder do PL. Dispensando a palavra, com a palavra o vereador Romar Azevedo Mendes, líder do PP. Senhor presidente, permite falar da mesa aqui? É coisa rápida. Eu só queria parabenizar o doutor Samir, que ontem ele completou mais um ano de vida, e Deus continue abençoando a ele e a toda a família. Muito obrigado, boa noite. Com a palavra, o vereador Luiz da Saúde, líder do PSDB. Retornando à tribuna, presidente. Serginho, para estender um pouquinho o que Vossa Excelência falou sobre a charqueada lá, eu conversando com o pastor daí, primeiramente quero parabenizar a equipe da vigilância epidemiológica, né? Eles estão com planejamento essa semana de vai fazer o município inteiro. E na quinta-feira, ele já me confirmou ali, na quinta-feira eles vão fazer a charqueada. Então, quero agradecer àquela equipe que, além deles ficar expostos ao veneno diretamente, eles são aguerridos e eu tenho o meu carinho e meu respeito. Presidente, eu queria, o Jardel, como alguns nobres vereadores aqui elogiou, eu também sempre tenho elogiado, Jardel é um menino aguerrido, não foge da luta, né? Eu queria que o Jardel, eu ainda não olhei pessoalmente, mas recebi algumas, Messon, reclamações do cemitério de Rive. Diz que tem alguns cachorros entrando lá dentro do cemitério, fazendo uma bagunça danada. Então, Jardel, se você tivesse disponível, amanhã eu queria dar um pulinho com você até o cemitério em Rive e a gente olhar essa situação pessoalmente para a gente ver se pode fazer alguma coisa. Se tiver alguma coisa fora do lugar, tenho certeza que Vossa Senhoria vai achar a solução. Presidente, eu queria pedir Vossa Excelência a permissão para fazer um ofício. Como sempre, eu elogio um funcionário quando se destaca. Tem um funcionário que acho que tem mais de 30 anos de prefeitura, Patrícia, é o Manelzinho da Antena, né? Como todos conhecem, o Manel da Antena. O Manel tem uma pequena deficiência, mas nunca limitou ao Manel a fazer o que ele tem que fazer, que é o melhor do seu serviço. O Manel trepa em cima de telhado, sobe naquela torre nossa lá, e se algum de nós temos em casa uma Sky, temos uma Oi, tem muita parte da população que é uma antena comum. E nós temos que agradecer ao Manel, que o Manel, debaixo de chuva, debaixo de sol, coloca aquela torre para funcionar. Então, Manel, você tem meu respeito e o meu reconhecimento, e eu queria um ofício em agradecimento pelos seus 30 e tantos anos de prefeitura. Estou com medo que você vai aposentar agora, não sei o que a gente vai arrumar sem você estar para coordenando isso aí para a gente. Ô, presidente, eu queria também falar uma fala que eu já falei um tempo atrás e vou tornar a falar. É uma faixa, não é nem elevada, uma faixa ali, perto do seu Ari, aonde atravessa as crianças para ir para o CABB. Ô, Detran, ajuda a gente a fazer uma faixa ali. É um monte de crianças pequenas. Mais um minuto, presidente. Um monte de criança pequena que atravessa ali aquela pequena rua, que vai fazer muita diferença para aquela escola. E queria pedir mais uma vez ao Detran que se faça uma faixa pintada ali, que é só tinta, não vai gastar mais nada do que isso. Presidente, eu queria falar sobre a obra da cobertura da exposição. Quando terminou a obra, eu verifiquei sobre as luminárias. Comentei até com o Serginho, né? Comentei com o Nirô, na mesma hora, prontificou, junto com o Jardel, e notificaram a empresa. E hoje eu tive lá, presidente, mais 2 luminárias daquela, Serginho,
veio ao chão. Então, Jardel, ou Inirô, reforçar sobre isso, que se mude aquela luminária, não pode ficar solta, ela tem que ser fixa, senão vai cair mais, e que se conserta que caiu, me parece que foi 2 ou 3 que caiu. Por enquanto é só, presidente. Com a palavra, vereador Rildo Mendes de Souza, líder do PSB. Senhor presidente, eu quero aqui parabenizar aos funcionários do caminhão que recolhe o lixo todas as manhãs lá em Celina. E, inclusive, eles me agradeceram hoje pela quantidade de latão que o Lelei mandou para lá. E a gente está colocando todos eles de pendurado nas estacas, né? Eles falou que está conseguindo recolher o lixo muito mais rápido. Está sendo muito melhor para eles todos. Inclusive, tomamos um café da manhã junto lá hoje na padaria. Eu quero dizer aqui por que a gente ouviu o funcionário. Quando não tinha latão lá em Celina, estava faltando latão, o lixo ficava muito espalhado. Ainda tem que ter mais latão lá ainda, de preferência na estaca. Tem que estar na estaca, porque senão o cachorro espalha tudo. Então, eu quero agradecer ao Lelei por ter mandado esse latão. Por que eu quero dizer aqui que eu estou homenageando o Emídio do SAAI, entendeu? Muitas das pessoas falam assim, Rildo, você conseguiu resolver a água de Celina. Não foi eu que resolvi. Eu só ouvi o Emídio, falou comigo, se você arrumar uma bomba, eu dou jeito na água de Celina. Entendeu? Não foi eu, não foi o Rildo Mendes. Eu só ouvi ele, igual eu ouvi o pessoal do caminhão do lixo. Inclusive, falei que Celina tem 10 quilômetros de rua para aqueles homens recolher o lixo. Se não colocar no latão, colocar de casa em casa, eles vão ter que correr 10 quilômetros lá e descer para Alegre, correr mais uns 20 a 30 aqui. Então, não tem como eles fazer isso semana inteira. Então, eu estou homenageando o Emídio nesse mês de outubro, que vem aí, porque ele é o cara que falou o defeito da água. Então, nós temos que ouvir os funcionários. Muito obrigado. Com a palavra, a vereadora Renata Alves da Silva, líder do PT. Retorno ao púlpito para dar uma satisfação aos servidores municipais, a partir de pedidos que a gente fez em outras sessões ao secretário de Educação, Wanderson. Nós tivemos acesso ao orçamento relacionado ao Fundeb, que é o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica Nacional. Então, a gente recebeu essas informações e a gente está analisando com cautela, referente 2024, 2025, para que a gente possa certificar junto aos servidores do magistério, vendo que esse fundo ele foi criado e ele é direcionado a priori para o pagamento dos professores e também das pessoas envolvidas diretamente na educação. Então, uma das nossas funções é estar verificando, né, cumprindo esse papel a partir de solicitação também dos servidores e servidoras do magistério municipal. Além disso, eu gostaria também de acrescentar que é muito importante, principalmente porque o prefeito já, inclusive, publicou, falou na rádio, que ele está fazendo o reajuste dos planos de carreira dos servidores do município. Então, nesse sentido, essa vereadora solicita para que seja levado em consideração, no tocante ao magistério, que seja priorizado apenas uma tabela. Nós aprovamos aqui esse ano, em março, o reajuste dos profissionais do magistério, mas a gente sabe que ainda é utilizado 2 tabelas, e a gente solicita para que seja feito o reajuste do plano de carreiras, seguindo a tabela que cumpre o piso nacional, como define a própria lei federal. Assim também a gente pede, como outros colegas também já mencionou aqui hoje, que os demais servidores
servidores, nesse caso também o da Edemia, que tem feito um excelente trabalho no nosso município, para que eles possam também receber, né, os seus reajustes de acordo com o plano de carreira de cada servidor, de acordo com as leis federais já instituídas do piso nacional. Nós sabemos que o município passa por situação delicada de gastos públicos, até por isso o prefeito fez o decreto de redução, mas nós sabemos também que o reconhecimento dos nossos servidores é o que vai garantir a manutenção de qualidade da nossa máquina pública municipal. Eu gostaria também de colocar aqui para todos vocês que recentemente aconteceu em Brasília a 5ª Conferência Nacional de Políticas para as Mulheres, no qual nós tivemos naquele espaço mulheres representando diferentes raças, etnias, cultura de todo o Brasil. Foi um momento super importante, né? Conferências municipais, estaduais e federais, como vem acontecendo desde a retomada do governo federal atual, é algo muito importante, porque por via, só para concluir, senhor presidente, porque as conferências, gente, é a escutativa da vontade, do desejo e das necessidades do cidadão. Então, eu gostaria aqui de parabenizar todas as mulheres que estiveram nesse espaço, lutando juntas por direitos a todas as mulheres diante da equidade. Muito obrigada, boa noite. Com a palavra o vereador Sérgio Bittencourt Ridolfi, líder do Podemos. Senhor presidente, dia 24/9, né, semana passada, estivemos lá na Secretaria Estadual de Turismo, eu, o secretário municipal William Fayan, visitando lá o secretário de Estado, Vitor Coelho. Apresentamos a ele algumas demandas aqui do município, né? Enfatizamos lá 2 obras que nós estamos defendendo, que é a pavimentação ali do Criciúma até lá no túnel, né, criando um ponto turístico ali, um local para as pessoas fazerem caminhada, se Deus quiser, um local iluminado. Também falamos sobre lá o calçamento do Morro do Cruzeiro, né, um local que o prefeito está investindo lá para construir uma rampa de voo livre. Falamos também sobre as potencialidades turísticas lá da Feliz Lembrança, né, levamos um trabalho para ele lá, que ele gostou muito. Falamos sobre a Rota da Cachoeira da Fumaça. Então, assim, fomos muito bem recebidos pelo secretário, né? O secretário está novo lá na pasta, está animado, trabalhando arduamente, e a gente espera, ao longo dos meses, trazer boas notícias aqui para o nosso município. Também, senhor presidente, no mesmo dia, estivemos lá no gabinete do deputado estadual Vandinho Leite. Levei algumas demandas das associações rurais, indiquei eu mesmo a necessidade de aquisição de alguns implementos agrícolas, para que nós possamos estruturar nossas associações, ofertando aos produtores condições para que eles possam aumentar a produtividade, aumentando assim a renda dos mesmos. Senhor presidente, hoje lá em Vitória, eu quero aqui parabenizar o deputado federal Gilson Daniel. Está tramitando no Congresso a PEC 14/21, que fala sobre a aposentadoria especial para os agentes comunitários de saúde e de combate às endemias. Esses profissionais que trabalham em área de risco, lidando com agentes biológicos e químicos. Então, hoje esteve lá, Gilson Daniel, um seminário estadual. Essa PEC trata desses profissionais, aposentadoria especial, condições de trabalho, igualdade com servidores efetivos, efetivar os servidores que são seletistas, enfim. É uma pauta importante e o Gilson Daniel está trabalhando arduamente nessa pauta, olhando por esses profissionais. Presidente, eu vou concluir falando para a comunidade que amanhã, posso concluir? Está acontecendo lá na comunidade de Santa Terezinha, novena de Santa Terezinha, amanhã, 9º dia, e dia 1º a festa lá da padroeira da comunidade. Então, sinto-se todos convidados a participar lá no bairro Vila do Sul. Obrigado, presidente.
Terminada a fala das lideranças partidárias, passaremos agora à fala das comunicações. A palavra o vereador Gilberto Pascoal Monteiro, não estando presente. Com a palavra o vereador José Supriano Messon. Presidente, a respeito de que Vossa Excelência falou, vereador Luiz, essa fala não procede, tá? Chegou ao nosso conhecimento, pedimos um funcionário do nosso distrito. O que acontece? Foi o que nós falamos agora, o cachorro tem tanto respeito, carinho pelo dono, que o cachorro está lá caçando o dono, não tem invasão de cachorro, porque as protetoras dos animais lá em Rio, quando falta alguma coisa para os cachorros me liguem, eu nunca deixei de ajudar e a comunidade lá nunca deixou de ajudar, inclusive o IFSE. Então essa denúncia não procede. A palavra o vereador Luiz da Saúde. Vereador, mas amanhã eu vou lá olhar pessoalmente, para me dar uma olhada, porque a denúncia não é só do cachorro, que o cemitério ele precisa de alguns cuidados. Então eu vou olhar pessoalmente, que quando chega uma denúncia é bom a gente verificar pessoalmente com respeito ao nosso contribuinte. Ô, presidente, eu queria falar da SEDER, Secretaria de Desenvolvimento Rural. Vai ter Gustavo, né, nosso secretário de Agricultura, está de frente lá, a equipe maravilhosa. Eles vão fazer o segundo concurso de qualidade do café. Vai ser dia 17/10, às 6 horas da tarde, na Praça 6 de Janeiro. Importante isso, presidente. O concurso contará com a premiação de R$26 mil. Para 3 premiações, Rildo. Vai ter, só para finalizar, presidente, vai ser R$26 mil. Nesse concurso vai ter 3 modalidades que vai ser dividido e premiado. Então, quero parabenizar, né, o secretário Gustavo e toda a sua equipe da Secretaria de Agricultura, que isso que a gente precisa no nosso município. É trazer gente de fora, mostrar que o nosso município tem representatividade. Obrigado, presidente. Boa noite a todos. Com a palavra, a vereadora Patrícia de Souza Bravo. Permissão para falar da mesa, presidente? Autorizado, vereadora. Quero deixar os parabéns aqui para minha amiga Sandra Paula, uma pessoa muito especial em minha vida, que fez parte da minha infância também, irmã do Cândido, tia do KN aí. Que Deus continue te abençoando, minha amiga. Deixar os parabéns também para o doutor Sami, que está de frente lá no hospital. Que Deus continue abençoando seus passos, doutor Sami. Que é muitos obstáculos que tem pela frente, mas com a presença de Deus, nada é impossível. Que Deus continue te abençoando hoje e sempre. A palavra, a vereadora Renata Alves da Silva. Retorno ao púlpito para parabenizar também, assim como a Patrícia acabou de falar, o doutor Sami Cunha Faria, pelo seu aniversário, tem feito um trabalho muito importante no nosso hospital, Casa de Caridade São José, e a gente confia de que, dentro em breve, a gente vai ter um hospital com muito mais recursos que a gente precisa e a população merece. Gostaria também de falar que amanhã acontece os 8º Simpósio de Diversidade Étnico-Racial, Educação Antirracista, na Universidade Federal do Espírito Santo, no Campus Alegre. Acontece amanhã a partir das 18h30, vai no dia 30 de setembro, 1º de outubro e 2 de outubro. Também gostaria de comunicar aqui e convidar, assim como já foi falado no início dessa sessão, que no próximo sábado acontecerá o encontro de bandas organizado pela Escola Aristeu Aguiar, de onde sairão, só para concluir, senhor presidente, de onde sairão às 8 horas da manhã, encontrando com as demais bandas na Praça 6 de Janeiro, às 9 horas. Muito obrigada, boa noite a todos. Com a palavra, o vereador Rildo Mendes de Souza. Dispensando a palavra, com a palavra o vereador Romar Azevedo Mendes. Não estando presente, com a palavra o vereador Sérgio Bittencourt Rindolfi. Senhor presidente, permissão para falar da mesa? Autorizado, Sérgio. Eu gostaria de parabenizar também
né, o doutor Samir, diretor da Inoves, está administrando o nosso hospital. Que Deus possa dar força, sabedoria, discernimento, para que ele possa conduzir aquela casa ali com maestria, né? E que a gente possa colher bons frutos. Parabéns, Samir. Senhor presidente, eu vou falar para, nesse momento, amanhã, 30 de setembro. Amanhã eu celebro, presidente, 30 anos de matrimônio com a minha esposa Keila. E eu faço questão de falar isso aqui, agradecer ela pela parceria, as bênçãos que ela nos deu, né? Deus nos presenciou, Sérgio Filho e Maria Carolina. Então, eu gostaria de mandar um beijo para ela, dizer que eu a amo muito. Mas eu gostaria de falar nisso aqui, presidente, desses... Posso concluir, presidente? Desses 30 anos juntos. Falar... Por que eu falo isso? Porque eu valorizo as famílias, né? E realmente, quando eu vejo uma família em harmonia, a gente fica muito feliz. A gente vê ali o amor, a paz, a serenidade. Que eu valorizo também o sacramento do matrimônio, que é a presença de Deus na vida das pessoas. Então, nós, sem Deus, nós somos praticamente nada. Eu valorizo o respeito, a fidelidade, o amor. É assim que eu faço lá em casa com a minha esposa. Sou fiel a ela, respeito a ela, ela tem voz como a minha. Eu amo ela, trato ela com carinho. Eu reconheço também o benefício que é uma família ajustada, o bem que ela faz para a sociedade. E eu pratico isso também lá em casa. A mensagem do dia, presidente: os filhos não precisam de pais gigantes, mas de seres humanos que falem a sua linguagem e sejam capazes de penetrar-lhes o coração. Augusto Cury. Muito obrigado, presidente. Com a palavra, a vereadora Thaisa Garcia Vargas Pirovani. Quero somar força com os nobres colegas, desejar feliz aniversário para o Samir, não só pelo aniversário, né? Mas a gente está vendo ele aí com uma conquista nova e sentimental. Que Deus abençoe esse novo caminho aí do Samir. E que Deus nos abençoe também nessa Câmara e que essa semana seja uma semana abençoada para todos nós. Amém. Com a palavra, o vereador William Angelete Bestete, fazer o uso aqui da mesa mesmo, o uso da palavra. Parabenizar também o doutor Samir, que está à frente do nosso hospital. Que Jesus te abençoe, Samir, você e toda a sua família. Que tenham um feliz aniversário. Também fazer um convite, amanhã haverá aqui na Câmara Municipal uma audiência pública da Secretaria Executiva de Saúde, onde serão apresentados dados de prestação de contas referente ao segundo quadrimestre de 2025. Fica o convite extensivo, né, a todos os vereadores que receberam os convites e a toda a população. Com a palavra, o vereador Carlos Renato Viana, dispensando a palavra. E também, não havendo nada mais a ser tratado, declaro encerrada a sessão. Esta oportunidade, gostaria de agradecer a Deus pelos trabalhos realizados hoje e a todos que nos prestigiaram acompanhando esta sessão. Desejo que todos retornem aos seus lares com as bênçãos de Deus. Que tenhamos uma semana abençoada. Uma boa noite a todos.